Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta aula eu quero começar a trazer para você um pouquinho das bibliotecas que podemos utilizar com JavaScript. Então essas bibliotecas JavaScript elas são bem fáceis de se utilizar, né? E eu vou começar mostrando um exemplo prático que é a biblioteca chart.js, né? Que é uma biblioteca para criação de gráficos, né? Então com ela você consegue, com poucas linhas de código, criar seus gráficos interativos e belos e bem elegantes, né? Que já totalmente estilizado. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos criar um exemplo de grafo. Então, nós temos aqui o nosso código que havíamos criado anteriormente, não vou mexer nisso, né? E eu vou simplesmente adicionar nele as funcionalidades para que a gente possa inserir alguns gráficos. Então, acessem aí a página do chartjs.org, né? Ou simplesmente pesquisem isso aqui no Google, chart.js, né? E nós vamos então começar a criar. Então, para a gente começar a criar, vamos acessar primeiro a documentação. Acessando a página inicial, vai ter aqui Documentation, certo? Nós vamos cair nesta página aqui, ó, ok? Então, para a gente começar a criar o nosso primeiro gráfico, né, vamos clicar aqui em Get Started e vamos clicar aqui em Get Started novamente, né, e vamos ver o que ele precisa para conseguir executar e criar um gráfico no seu site. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui, ó, é que você tenha uma div e que você tenha um elemento. Então, vamos copiar isso daqui, vou copiar isso, vamos colar aqui no nosso HTML, né? Vou colar aqui dentro do HTML mesmo. Pronto, então nós já temos o espaço desenhado para o nosso gráfico, né? Vamos mudar aqui o nome para meu gráfico, para a gente ficar com tudo em português mesmo. Então, nós já temos aqui, ele vai gravar dentro de um elemento canvas, né? Um canvas é um elemento HTML para gravação de imagens, né? E quando a gente atualizar, olha só, não vai acontecer nada, né? Porque o gráfico não existe ainda, né? Tá tudo em branco e tal. Então, já criamos o nosso gráfico, já gravamos o gráfico aqui, mas nós vamos agora renderizá-lo. Bom, o próximo passo que ele está pedindo é que você declare a biblioteca. Então, nós já temos esse link aqui da biblioteca, ó. Então, nós vamos copiar e vamos colar o script, né, que vai ter todas as funcionalidades da biblioteca. Geralmente, a gente coloca scripts no final do arquivo HTML, né? Então, geralmente a gente coloca aqui no final, antes do nosso script.js, que é onde nós faremos todas as modificações. Então, já adicionei aqui a biblioteca chart.js. Vamos, então, começar a editar o nosso código. Perceba que não aconteceu nada ainda. Então, vamos lá. O próximo passo que ele está pedindo aqui é para você passar os dados para ele. Ó. Então, nós temos esses dados aqui. Possivelmente, isso é um gráfico. Ó, eu estou vendo aqui alguns meses, eu estou vendo aqui alguns números, né? Sei lá, algum gráfico de vendas por mês. Pode ser algo relacionado a isso. Então, vamos copiar isso daqui, ó. Lembrando que essa tag script ela não é necessária porque nós vamos gravar dentro do arquivo script.js, ok? Já colei aqui. Vamos traduzir isso, né, para ficar mais fácil. Labels são rótulos, né? Rótulos. E aqui esses nomes de mês, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Pronto, agora a gente já tem tudo traduzido, é melhor, ok? Temos os rótulos aqui e aqui nós temos os dados, ok? Vamos chamar aqui de dados, ok? Aqui nós vamos aplicar para ele, ó. Então, labels, que são os rótulos, né, tem que receber a variável labels. Lembrando que, nesse caso aqui, ó, labels aqui é a definição que a biblioteca deu, então a gente não mexe nisso. Então, esse é o padrão da biblioteca. Aqui deve ser o título do meu gráfico, né? Então, meu primeiro gráfico. Aqui ele está definindo a cor, né? Background, a cor de fundo, a cor da borda, né? E aqui os dados, né? Que é os dados que ele vai exibir. Isso tá com cara de ser um gráfico de linhas, né? Um gráfico de linhas provavelmente, ok? Então depois disso, ele tem aqui embaixo, ó, essa variável, né? Essa constante aqui que ele está definindo que são as configurações. Olha só, já temos o tipo, é um gráfico de linhas. Data, ele está recebendo data, né? Vamos renomear isso para dados, né? Não passamos nenhuma options, né, por enquanto. Então, este aqui é a configuração do nosso gráfico. Então, nós temos os rótulos, nós temos os dados e as configurações básicas. São 3 informações que nós precisamos. Agora sim, nós já podemos renderizar o nosso gráfico, né? Esse gráfico deve ser este daqui, ó. Para a gente renderizar, eu vou copiar esse código aqui dele, né? E vamos colar aqui embaixo, né? Do nosso script. E aí, olha só. Vamos traduzir também, né? Vamos chamar aqui de meu gráfico.
Como que ele instancia um novo gráfico? Ele está chamando o new chart document.getElementById, ou seja, ele está pegando o elemento pelo ID. No caso, a gente tem que mudar aqui porque nós mudamos o nome aqui do ID, né? Então o ID nosso é meu gráfico. Então vamos renomear aqui. E ele está passando para ele essa config aqui, né? Que é essa configuração, que é o tipo, quais são os dados, quais são as options, ok? Só isso. Pronto. Nós já temos o que nós precisamos e o gráfico já foi até renderizado aqui, ó. Perceba que o gráfico está muito grande, né? Como que a gente altera o tamanho dele? Aí a gente não precisa mexer mais no HTML, no JavaScript. Nós podemos mexer pelo HTML mesmo, né? Pelo CSS. Então a gente vem aqui, ó. Vamos caçar onde é que tá. Aqui, tá aqui nosso gráfico. Como eu acho que nós estamos usando Bootstrap aqui, estamos usando Bootstrap, nós podemos utilizar as classes do Bootstrap. Então podemos vir aqui e colocar class. Qualquer classe que altera tamanho, por exemplo, col 6 vai diminuir o tamanho dele pela metade, né? Que a gente sabe que são 12 colunas, olha só. Diminuiu. Posso diminuir mais, vou colocar col 2. Vai ficar minúsculo, né? Legal. E aí, vamos aumentar um pouco, né? Vamos deixar o col 6 mesmo e vamos usar um offset 3. Deixa eu ver se é offset mesmo. Isso, offset 3, ele vai dar uma margem de 3 colunas para o lado esquerdo, né? Então, offset 3, se eu estou usando 6, eu estou tendo 3 aqui, 3 aqui. E olha que legal, o chart.js, ó, ele já pega todas as informações e já exibe os dados aqui, ó. Ok? E aí, ele é muito fácil de se mexer, porque você simplesmente vai vir aqui no código ó, e vai alterar. Line, bar chart, por exemplo. Não é bar chart, deve ser provavelmente bar. Pronto, ó, já troquei do gráfico de linhas para o gráfico de barras, né? Se eu quero mexer nos dados, eu venho aqui nos dados, ó. Aqui vai ficar 80. Ele já automaticamente modifica os dados. Quero mudar aqui para 20. Ó, já mudou. Quero mudar a cor. Não quero mais essa cor magenta, né? Vamos colocar um tom de azul, né? Então a gente pode apagar aqui, ó, e colocar blue mesmo. Olha só, ele já mudou a cor. Ok? A gente pode colocar a cor que a gente quiser. Vamos colocar um orange, por exemplo. Laranja. Pronto, ó. Então, o chart.js é muito simples de usar. Se você precisar fazer alguma outra alteração, basta acessar aqui a documentação e ver os exemplos dele. Olha o tanto de exemplo que ele tem. Ele tem gráfico de linhas, gráfico de barras, ó, vários exemplos. Ele tem um gráfico de torta, o pie chart, né, que é o gráfico de pizza, né, então o gráfico de torta, o gráfico de donut. A gente não recomenda muito esses gráficos que envolvam círculos, né, porque eles são difíceis de se comparar, né, o tamanho de uma fatia com a outra, né, mas se você utilizar o chart.js, você vai ver que é muito fácil você configurar isso, mexendo apenas nessas configurações aqui, ó, nesse arquivo de configuração e nos dados, né. Lembrando que esses dados aqui já foram inseridos diretamente, né. Você pode, por exemplo, passar um array para ele, né. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou tirar esse aqui e vou criar uma nova variável chamada const dados brutos, né. Dados brutos. E colocar aqui. E aí a gente pode mexer nela quando a gente quiser. Então, aí vem aqui e coloca simplesmente dados brutos aqui. E aí, sempre que for necessário, a gente pode mexer nesses dados e manipulá-los da forma que a gente achar melhor, né? Então, por exemplo, se eu quiser ordená-los, né? Então, vou colocar aqui let, dados brutos, né? Se eu não me engano, para ordenar é sorte. Deixa eu ver se é sorte desse jeito. Sorte, eu acho que não era desse jeito não, mas tudo bem. Sorte, ele ordena, sorted, deixa eu checar aqui. Para ordenar, ele tá ordenando como se fosse uma string, né? Eu tenho que passar uma função aqui para ele, ó, AB, A-B. Então, eu acho que desse jeito ele faz a ordenação certa. Realmente, ele faz a ordenação certa. Ok? Então, eu posso aplicar e alterar os dados da maneira que eu achar melhor, né? Então, eu vou tirar essa função sorte aqui, que foi desnecessário isso. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, né? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!